Você que nos acompanha, nós vivemos uma igreja linda do Senhor aqui em Curitiba. E eu queria muito que você viesse nos visitar e ter comunhão com a gente. Nosso endereço é a Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, o reino de Deus está sendo expandido, seus filhos estão sendo bem cuidados, os seus filhos pré-adolescentes também, os adolescentes, os jovens, os casais, as famílias e até o nosso povo, que a gente chama carinhosamente de Alfa e Ômega, que é o Ministério dos Seminovos, terceira idade. Você é muito bem-vindo em nossa igreja. Nós temos cuidado dos solteiros, dos descasados, daqueles que são viúvos. A gente tem cuidado de todos aqui. Bom Retiro é um lugar para você e para a sua família. E nós existimos para abençoar a sua vida. Semana passada, nós ministramos a respeito das dificuldades, ou seja, nós falamos que não iria ser fácil. Não vai ser fácil. E hoje eu quero continuar dentro dessa mesma visão. Estamos trabalhando sobre fidelidade. E vocês estão vendo, a igreja ela tem uma direção. Nós começamos o ano novo de 2022, tratando sobre esperança, sobre recomeços, sobre lançar a mão no arado e não olhar para trás, sobre começar um tempo novo com Deus. E depois nós invadimos a esfera, a dimensão do serviço. Fizemos com todos vocês aquela celebração que foi a nossa feira de ministérios, onde todos aqueles que servem e têm dons e querem servir, e todos têm dons, puderam manifestar o seu amor e sua edificação da igreja. Nós entramos na área das famílias e tivemos um congresso maravilhoso. E agora estamos dando um passo de fé para falar sobre fidelidade. E eu quero começar a fazer uma transição. A igreja, ela não é feita de estruturas. A igreja é feita de gente. Se você não se importa com quem está do seu lado, se você nem sabe o nome de quem está do seu lado, se você não consegue se alegrar com as vitórias dele, e também não consegue chorar com os problemas dele, você acaba ficando desconectado. O que faz de nós amigos é a gente se alegrar com os que se alegram. Esses dias eu recebi uma foto de um irmão meu, falando assim comigo: pastor, se alegre comigo. Então ele conseguiu uma grande vitória. Eu falei: estou feliz, porque eu tenho orado por ele há tanto tempo, assim como eu tenho orado com vocês. E eu quero tratar hoje de gente que vence. Eu quero falar para você sobre um lugar onde nascem os valentes. Eu quero falar sobre como Deus levanta um exército. Tem muita gente que olha para o profeta Ezequiel e fala assim: não, tinha lá um monte de ossos secos. Aí o profeta foi, lançou uma palavra sobre aquele vale de ossos secos, e tudo se levantou e foi fácil. Gente, não é fácil. Não é fácil você ficar pronto para receber as vitórias que Deus quer te dar. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero aproveitar sobre 3 homens e ministrar aqui sobre 3 homens dentro de um grupo de 400 homens que se destacam como valentes. Um é habilidoso, o outro é perseverante e o outro é fiel. Eles são chamados de valentes de Davi. Eles são encorajados, eles são motivados a não desistir daquilo que eles começaram, e eles colocam as suas vidas a serviço do reino de Deus. Um exército de valentes, um líder visionário. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Você conhece a história? Davi tinha uma funda, 5 pedras lisas que ele pegou no riacho, e logo na primeira ele derruba o gigante Golias. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Por que a liderança é visionária?
Porque a liderança enxerga o que ninguém enxerga. O quadro que a gente encontra aqui, nesse lugar chamado Vale de Elá, Vale de Elá é perto de uma cidade, a gente chama de Tel Azarias ou Tel Zacarias. Fica assim, até que próxima de Jerusalém, coisa de uns 40 quilômetros. Aliás, Israel é um país bem pequenininho, para você ir numa parte a outra, de um lado para o outro, do leste ao oeste, tem áreas que você tem menos de 20 quilômetros. E ali o exército está sendo afrontado, está sendo desafiado por um homem impressionante. Só que Davi não é movido pelo medo, e nem pela ameaça, e nem pela intimidação. A vida tem uma maneira de nos afrontar. A vida tem uma maneira de nos desencorajar. A vida tem maneiras, assim, muito cruéis de tirar da gente a felicidade, mas também roubar da gente o desejo de lutar. Você olha para os problemas e fala assim, não tem jeito de resolver, pastor. Porque você não conhece a minha casa, porque você não conhece o meu problema. Que você não conhece o meu trabalho, você não conhece meu empregado, você não conhece meu chefe, você não conhece a minha necessidade. E é bom não conhecer. É bom não conhecer os problemas, mas é muito bom conhecer o tamanho do seu Deus. Davi, ele não é contaminado pelo medo. O exército de Israel aqui está todo amedrontado dentro das suas barracas, dentro das suas cabanas, porque um homem se levanta e diz, vem lutar comigo. Ele falou, eu não. É melhor um cão vivo do que um herói morto. E quem diz isso é Salomão. Então Davi, que havia chegado naquela manhã, ouve aquele desafio e fala, eu vou lutar com ele. Mas ninguém aposta em Davi. Ninguém acredita em Davi. Mas Davi, ele acreditava na visão que ele tinha do Senhor. E ele fala, olha, você vem com pouca coisa. Você vem com espada, com lança, com dardo. Você está entendendo não? Meu Deus é comigo. Hoje, e ele lança uma palavra sobre o futuro daquilo que ia acontecer naquele dia, que aquele dia era hoje. Hoje mesmo, vou acabar com a tua raça, eu vou resolver esse problema. Eu vou lançar o teu corpo às feras do campo, às aves do céu. Hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça. E Davi, ele vai para a batalha com pedra. Ele não tem nem uma espada, uma faca. Ele não tem um estilete. Ele não tem uma lança. Ele não tem nada, ele tem pedra. Ele não tem nem um canivete. Mas o líder visionário, ele vê aquilo que vai acontecer antes daquilo acontecer. O nome disso é visão. E Deus é um Deus que dá para a gente um espírito que nos dá visão. O Espírito de Deus fala conosco através de sonhos e visões. Aqui, Davi, ele vai contagiar com a sua liderança aquele menino de 14 anos. Ele vai inflamar todo um povo que estava com medo quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto. Recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate, até as portas de Ecrom. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando você não precisa, tem muita gente que fala assim, ele é destemido. Não, o medo está lá, é que você vai com medo mesmo. Porque fazer cara de pavor e fazer cara de corajoso dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Você vive momentos na sua vida que você fala assim, será que Deus está comigo? Será que Deus é comigo? Será que eu entrei nesse beco sem saída aqui porque eu quis? Eu gosto muito quando o povo de Israel toma a terra da promessa, que Deus fala assim, ó, fui eu que te levei aos gigantes, fui eu. Não foi que você pegou um caminho, uma direção, acertou seu GPS da sua vida e falou, e agora? O que eu fiz? Não, Deus é que te levou ali para quê? Para que você conhecesse que Ele é o Deus que não te abandona. E é isso que o povo de Israel vai acompanhar. Esse líder é o líder contagiante. Ele contamina todo mundo, ele influencia todo mundo com alegria, com a coragem, com essa vontade de vencer. Ele fala, está vendo? Aprenda isso, querido. Não existe
nenhum inimigo invencível, não existe. Os homens mais terríveis, eu falo de história para você, que viveram e habitaram nesse planeta, todos eles foram derrotados. Não existe uma seleção, não existe um time, não existe um exército que só colecionou vitórias. Então aquilo que você pensa que é imbatível, inimigos imbatíveis, diante do Senhor são como pó da terra. É isso que Isaías 40 fala. As nações são como pó que caem para fora de uma balança de precisão. 1 Samuel capítulo 22, onde é que nascem os valentes? Como é que é? Eu nasço valente? Não, gente, o valente ele é treinado. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Quando eu cheguei a Bom Retiro, eu me acostumei a fazer uma oração, e eu falava assim: Deus, manda as ovelhas que ninguém quer, manda os doentes, os fracos, os loucos, manda os endemoniados, os feridos, os machucados, manda as ovelhas que ninguém quer, porque foi isso que Davi fez. Ele se esconde num buraco. No capítulo 21, esse mesmo rei, Saul, tinha matado todos os sacerdotes de Nob, todos aqueles que estavam encantados com a habilidade, com a coragem, com a fé de Davi, todos eles o protegiam. Então Davi manda matar todos os sacerdotes de Nob, à exceção de Abiatar, que foge, vai se encontrar com Davi em Adulão. E mais quem? Quem mais ficou encorajado? Os derrotados, os endividados, os falidos, os perdidos, gente sem esperança. É esse tipo de gente que se aproxima de uma liderança contagiante. A família dele vai se encontrar com ele dentro de um buraco. É ali que nasce o valente. Nós somos forjados na prensa, nós somos tratados no fogo, no calor. Ninguém vai ficar forte sem trabalho. Você não ganha uma medalha de ouro na competição, na Olimpíada, se você não se esforçar mais do que todos os outros. Não é que você pega lá o Luva de Pedreiro. Tem um moço, você que não conhece, chamado Luva de Pedreiro, apelido que deram para ele. Ele pega a bola num campo de barro, e o gol, gente, está lá do outro lado do campo, e ele chuta a bola, e a bola vai aonde? No ângulo. Por quê? Porque ele treina muito. Como ele escreve bem, sabe por quê? Porque ele fez muita caligrafia, ele aprendeu muita ortografia, ele aprendeu concordância verbal, nominal, ele leu 1, 2, 3 títulos de gramática na vida. Ele se esforçou para isso. Como é que ele fala bem essa língua? Como é que ele conhece tanto desse trabalho? Olha a habilidade dele, olha como é que ela é na cozinha, olha os doces, olha os bolos, mas que sabor, mas que habilidade. Gente, quando a gente quer vencer, o valente ele nasce da pressão. Ninguém fica forte se não fizer musculação. Ninguém fica forte se não carregar peso. Ninguém permanece perseverante se não viver momentos em que ele tem que aguentar o sufoco. E é na fornalha da vida, é nos anos de chumbo, de dificuldade, que a gente se encontra com Deus. Davi, ele já tinha lutado com o urso, já tinha lutado com o leão. É por isso que ele olha para o gigante e fala assim: vai ser mais uma vítima. Ele fala: o Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do leão. Ou seja, ele vai conquistando algo chamado patente. A grandeza espiritual dele não está na idade dele, mas está nas revelações que ele tem, nos encontros que ele tem com Deus.
covas, cavernas e calabouços. Esses são os lugares aonde nascem os valentes. E não fala assim, não, já que é assim, eu mesmo vou me jogar na cova. Eu mesmo vou me jogar dentro da caverna. Não é isso. Não se preocupe. Deus vai te levar para lá no momento da sua vida. Mas não para você morrer no buraco. Mas para você sair dali, uma nova mulher, um novo homem. Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Da onde saiu isso? De quem que ele está falando? Quem foi que fechou a boca de leões? Foi Daniel, o velhinho Daniel. Ele não era um menino, ele já era um senhor em avançada idade, que tinha servido a 5 reinos. Ele sequestrado, tinha servido a 5 reinos. Quem que vence os exércitos? É aquele molenga? É aquele soldado que tem preguiça e diz, eu estou muito cansado, eu vou fazer um treinozinho aqui, isso aqui vai dar para o gasto. Pensa uma palavra que eu não gosto, estou com preguiça, eu não gosto. Uma expressão que eu não gosto, vai dar para o gasto, eu não gosto disso. Se aquilo que eu fizer não for excelente, eu não estou falando de perfeccionismo, porque o perfeccionismo é uma doença, e ninguém aqui vai ser perfeito. O perfeccionista, ele cansa todo mundo. Eu estou falando de excelência, em colocar o teu coração. Quando você ama a Deus, ama de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, seja extravagante, não deixa ninguém apagar de você essa chama. Agora faz para Deus, faz o melhor, porque na tua empresa você faz o melhor, na tua empresa você dedica o melhor, no teu negócio, na tua família, se na tua casa você quer o melhor. Então, para o Senhor, essa é a discussão do profeta Ageu. Por que o profeta Ageu está falando da decepção de Deus? Porque você cuida bem das suas coisas. Aí quando é das coisas de Deus, você não tem preguiça. Eu estava lendo um material, um livro, de um alemão que lutou contra o nazismo de Hitler. E ele fala algo importante, ele acordava e dedicava um tempo de oração. Para quê, gente? Para andar com Deus. Ele falava, se você não quer falar com Deus aqui na terra, por que você está querendo passar a eternidade com esse Deus que você nem fala com ele? Esse menininho que veio aqui, o Emanuel, ele gastou tempo. O Emanuel, ele investiu tempo. Mas o pai dele também investiu, a mãe dele também investiu. Houve alegria nisso. A gente nasce como valente dentro dos buracos. Josué, ele foi Josué porque ele enfrentou os problemas, ele não saiu fugindo. Daniel, ele é conhecido de muita gente. Mas se eu perguntar, qual é o episódio que você lembra dele? Não, Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abdinego. Tem um monte de história para contar. Leia de Daniel 1 até Daniel 3. Tem um monte. Mas qual você vai lembrar? O da fornalha. E é isso que o autor de Hebreus está falando aqui. Sobre gente de fé que venceu batalhas. Davi, 2 Samuel 18. Nós aqui viramos as páginas e saímos de 1 Samuel, não existe 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, para o segundo livro de Samuel. Davi passou em revista o exército, e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Davi separou o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, seu general, outra sob o comando de Abisai, que era irmão de Joabe, outra sob o comando de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itaí, o Giteu. Disse o rei ao exército, eu
também marcharei com vocês. Aqui Davi não é mais menino. Aquele menino tinha ficado para trás. Davi já era um senhor de idade, mas ele é um líder que quando ele prepara o exército para vencer, ele vai acompanhando, lutando junto. Olha o que eu vou dizer para você. Tudo aquilo que você dedica à sua vida vai crescer. Qualquer negócio que você faça. Quando você vê, e a gente falou aqui de atleta, aí na cabecinha de algumas pessoas assim, não, mas ele nasceu com dom, ele nasceu com talento, que presta atenção, ele nasceu com um pai, com uma mãe, que pegava aquele menino às 4 da manhã, fazia café, pegava um ônibus, levava ele para um centro de treinamento, e aí o menino ficava lá tocando bola, ou com a raquete de tênis batendo bola. Vocês já viram a história das irmãs Williams, Serena Williams? Vocês já viram a história? Tem um homem, gente, que é impressionante. Ele bateu o recorde mundial do salto em distância. Até hoje é dele, até hoje é dele. E naquele tempo, naquela Olimpíada, todo mundo estava preocupado com quem? Com Carl Lewis. Porque ele ganhou, e era o campeão dos 100 metros rasos, dos 200 metros rasos, dos 400 metros rasos, dos 410 com barreira, do 4 por 100, o revezamento 4 por 100, do salto em distância e do salto triplo. Aí vem o menino pobre da Filadélfia. Esse menino pobre, se você já foi na Filadélfia, se você acha que na América não tem pobreza, tem pobreza. E esse moço, que foi selecionado entre os atletas, ele foi o último a ser selecionado. Carl Lewis, ele não vai disputar. Ele preferiu disputar outras medalhas. Então, esse homem, num salto, olha para mim, não foi salto triplo. Ele pulou 8 metros e 92. Eu vou dizer para você o que é 8 metros e 92. Está me vendo aqui? Está me vendo aqui? Olha aqui. Eu vou ficar aqui, pronto, perto desse luzeiro aqui. 8 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 90. Ele pulou daqui e chegou ali num salto só. Ah, pastor, isso é impossível. Não para os pais dele. E aí você vai ler a história desse recordista do salto. O que há por trás dessa história? Tem um pai, tem uma mãe, que acreditaram que aquele menino que subia no pé de jaca, que pulava na goiabeira, que brincava no basquete, podia saltar. E ele conta que os pais dele não desistiram dele e começaram a crer que o impossível era possível. Gente, até a década de 60, era impossível o homem falar, eu vou para a lua. Lembra disso? Eu não lembro, porque eu não era nascido, mas talvez alguém lembre aqui. Então, quando a gente fala sobre liderança, a liderança é a capacidade que a gente tem de caminhar na mesma velocidade e falar assim, não, se o meu pai está, eu estou. Se minha mãe está, eu vou também. Se o meu pastor vai, eu também vou. Se o meu líder vai, eu também vou. É assim que nascem os valentes. Davi, ele era experiente, mas agora ele tem uma outra tarefa. Qual é a tarefa dele? Multiplicar os valentes como ele, porque se Israel só tivesse um valente, se Israel só tivesse um Davi, como que Israel podia ser ou se tornar a nação que acabou se tornando? Porque Davi vai entregar para o filho dele, Salomão, algo que ninguém esperava. Uma nação dividida, um governo anterior afastado de Deus, que corrompeu seus valores, que trocou a presença de Deus pela fama. Foi isso que Saul quis. Saul,
ele rejeitou o Senhor, a palavra de Deus. Ele queria que Deus trabalhasse para ele, mas ele não queria trabalhar para Deus. Ele queria que o reino de Deus favorecesse ele, mas ele não queria andar para a glória do reino de Deus. Então vem quem? O menino segundo o coração de Deus. E aí vem uma liderança que é chamada de liderança da grandeza espiritual. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, ele tem outro nome, Jacete-Bezete, pronto. Esse aqui é mais fácil. Jabezão, um tactominita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens, numa mesma batalha, e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram em Paz-Damim para a batalha. Voltamos para a mesma cidade. Os israelitas recuaram, mas ele manteve sua posição, feriu os filisteus, até sua mão ficar dormente e grudar na espada. Escute, sabe o que significa a mão ficar dormente e grudar na espada? Significa que mesmo que você queira largar, ela não sai. Ela não sai de você. Mesmo que você queira jogar a tua arma de guerra fora, ela não desgruda de você. É isso que ele está dizendo. Não havia super bonder naquele tempo não, gente. Isso foi cãibra. Sabe qual é o nome disso? Isso é musculatura. E aqui ele continua. O Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. O povo fugiu. Aí o líder falou: eu fico. Vocês só vão passar aqui se for por cima do meu cadáver. Ele vence os 800. O povo volta. Depois dele, Samar, filho de Leí, onde havia uma plantação de que, gente? Olha a minha cara, lentilha. Ah, não vale a pena, pastor. Pô, se fosse aí um caminhão de picanha, pastor, lentilha. E ele fica onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu de novo dos filisteus. Mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Isso é testemunho. A Bíblia guarda espaço para testemunho. Semana passada a gente falou do testemunho mau. A gente abriu em 1 Coríntios capítulo 10, a gente falou sobre gente que se envolve na cobiça, na idolatria, gente que tenta a Deus, gente que murmura contra Deus, e como isso afronta a Deus e traz derrota. Olha, não cobicem as coisas mais. Isso foi escrito para ensino vosso, para que vocês, hoje, de quem são chegados os tempos, para que vocês não façam. Agora ele está falando, pegue esse exemplo, porque esse exemplo é bom. E aqui ele tem 3 homens. Ele já tinha falado de Joabe, ele já tinha falado de Itaí, ele já tinha falado de Zeruia, mas agora ele separa 3, como se fosse assim, os comandantes do pelotão de choque, os comandantes da tropa de elite, aqueles que têm algo para nos entregar. O problema qual é? É que o inimigo, ele também tem suas armas. Primeira coisa que o inimigo faz na sua vida, ele vai fazer de tudo para destruir as suas fontes de poder. Gênesis 26, olha o princípio. Tornou Isaac e cavou poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que o chamava seu pai. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Olha o que eu vou fazer. O inimigo quer tirar a fonte de poder. Você quer receber poder? Ai, pastor, eu quero poder, eu quero poder. Romanos capítulo 1, verso 17. Diz: o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Querido, se você quer poder, busca a palavra de Deus. Oi, gente, um rápido intervalo.
Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Por que nós estamos insistindo com as nossas crianças? E você tem que ajudar em casa. Você não pode jogar sobre a vida das tias e dos tios do Talmidim Land, do Talmidim Kids, o processo de discipulado. Porque a palavra Talmidim significa justamente isso, hebraico, pequeno discípulo. Aqui a tia ensina, aqui a tia motiva, aqui a tia desafia, mas esse processo quem vai fazer é você. É você que tem que se esforçar para estar nos cultos. É você que tem que se esforçar para trazer seu filho na sexta, no sábado e no domingo. Você tem que fazer isso. Seu filho não vai vir. O seu pai, que já não consegue enxergar direito, já está velhinho, já não tem mais habilitação, você vai ter que trazer. Isso faz parte do esforço de guerra. Eu nunca vi a minha esposa, eu nunca vi a pastora Fabíola falar assim, não, hoje você não vai para o culto. Aliás, para eu punir o Arthur, não batendo, para eu disciplinar, eu falava, quando o negócio estava ficando ruim, eu falava assim, ó, se você não fizer a lição, sábado você não vai para o culto dos jovens. Gente, isso abria a mente dele com inteligência. Pensa o menino e fala assim, não pai, está aqui, já fiz tudo, está resolvido. O seu filho vai se apaixonar por aquilo que você é apaixonado. Aprenda isso. Aqui, o inimigo vai fazer você abandonar a oração. Gente, o culto da quarta-feira é um culto de poder. A oração, ela é poderosa e eficaz, querido. O inimigo vai fazer de tudo, sabe para quê? Para que você viva com alguns pinguinhos da presença do Espírito Santo de Deus. Querido, se você está buscando menos do que o batismo do Espírito Santo, se você busca menos do que isso, você está errado. Se você busca menos do que ser cheio do Espírito de Deus, você está buscando a fraqueza espiritual. E o Espírito de Deus, gente, só tem uma forma de você trazer para a tua vida. É viver com santidade e pureza. Não vos embriagueis com vinho. Aí a dissolução. Encher do Espírito. É ficar embriagado do Espírito. Como é que eu faço isso, pastor? Com cânticos, com hinos e com salmos espirituais. O inimigo vai atacar tuas fontes de poder. Número 2, o inimigo vai tentar te desabilitar para a guerra. Naquela época, eu estou falando época dos filisteus, época de Davi, época dos valentes de Davi, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Presta atenção. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o filho de Jonatas. Por que Davi foi para a guerra com pedra? Por quê? Porque ele não tinha espada. Saul tentou dar para ele a armadura dele, falou assim, mas isso não cabe em mim, não dá para eu lutar com isso. Então, querido, preste atenção, quando Paulo, o guerreiro da fé, o apóstolo, fala sobre guerra, Efésios capítulo 6, verso 13, ele diz, olha, fiquem prontos, tomem toda a armadura de Deus, para poder vencer no dia mau, porque o dia mau chega uma hora ou outra, não adianta você tentar se esquivar, chega, se nós passamos por dias bons e dias maus, lê Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo debaixo do céu, tá tempo para rir, tá tempo para chorar, há tempo para abraçar e tempo para se afastar, nós não passamos isso no Covid? Há tempo para fazer muros e há tempo para espalhar pedras. Tempo. Cuidado quando você não tem espada. Hebreus vai dizer para mim e para você que a palavra de Deus é uma espada, é uma lâmina de dois gumes.
e ela é apta para discernir entre pensamentos e intenções, para entrar na divisão das juntas e medulas. Ela separa a alma do espírito. É isso que a palavra de Deus faz. O inimigo vai fazer de tudo para que você tenha muito prazer. O inimigo vai fazer de tudo para que você tenha muita razão para você se alegrar fora de Deus. O inimigo gosta muito de te dar, sabe o quê? As alegrias efêmeras. E não estou dizendo que é ruim ver filme, ou ir no cinema, ou passear de mão dada com seus filhos, com sua família, ou andar de bicicleta, ou ter teu tempo de lazer. O que não pode é você só ter isso. O que não pode é você acordar e não pensar em Deus, e não ler um versículo da Bíblia. Isso é que não pode. Você não pode é viver sem esperança. O que você não pode é viver sem Deus. Número 3, o inimigo tenta te amedrontar. Amedrontar com a aparência dele. O inimigo tem um marketing forte, sabe? É um mentiroso. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Imagina o tamanho do sujeito. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 70 quilos. 70 quilos, gente, era só a couraça de bronze dele. Nas pernas, usava caneleira de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. Sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Gente, você vai lutar com um homem desse? Você fica intimidado ou não fica? O pastor, ele é grande. Só que em todo mundo havia uma só ideia. Eu não posso com ele. Eu sou muito pequeno, ele é muito grande. Olha o coração de Davi. Eu posso com ele. Ele é tão grande que não tem jeito de eu errar essa pedrada. Era um alvo grande demais, porque quando o alvo é pequenininho, você tem que ir lá e acertar na mosca. É aqui. Aí você fala, pastor, difícil, hein? Mas quando o alvo é grande, qualquer tiro acerta, meu irmão. Qualquer pedrada, ele devia ser um cabeçudo. Sabe aquele sujeito cabeçudo? Tem uns irmãos que você chama de cabeção. Ô, cabeção! Davi olhou para aquele cabeção e falou assim, impossível eu errar essa pedra. Então, aquilo que amedronta você, na verdade devia ser o quê? A razão da tua alegria. Eu falo aqui para a igreja, quando eu chegar no céu, eu vou dar um abraço em Caleb, eu gosto dele, eu gosto dele. Caleb é o cara para mim. Ele é um homem que vence gigantes, que toma Hebron, que toma Kiriat Arba, que vence os filhos de Anak. E quando todo mundo estava recuando, ele fala, por que vocês estão recuando? Êxodo capítulo 14. Ele fala, ausentou-se deles a esperança. O Senhor está conosco e nós vamos devorá-los como pão. Que dificuldade na minha vida, na tua vida, é pão para te fazer ficar forte. Dificuldade na minha vida é sucrilho Kellogg's. Lembra do tigrão? Você era garoto. Você quer ter a força do tigre? Se alimenta. Eu comia sucrilho com banana, eu comia sucrilho com maçã, eu comia sucrilho com leite. Eu pegava aquele negócio de sucrilho, eu rasgava, eu comia ele puro. Açúcar puro. Mas é o que eu queria, ficar forte. E como é que você vai ficar forte se você não enfrentar os problemas? Por último, o que o inimigo faz? Ele ataca a liderança. Mamãe, olha aqui, vai atacar você. Papai, olha para mim, ele vai atacar você. Ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. Pais feridos geram filhos doentes. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. E ele ainda estava armado com uma espada nova, tinha um plano B. Mas Abisai, de novo ele, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Olha para mim, liderança cansa. Pai cansa. Mãe cansa. Professor
cansa. Pastor cansa. Líder cansa. Houve outra batalha. Se você pegar 2 Samuel capítulo 21, tem uma sequência de 8 batalhas contra os filisteus, a partir do verso 1. 8. E aqui Davi falou assim, houve outra batalha, Davi foi lutar com seus homens, se cansou muito e tinha alguém que queria atingir o quê? A liderança. Gente, se você mata o líder, acabou a guerra. Esse é um ponto crítico na guerra. Você tem desequilíbrios na guerra quando? Quando você ataca a economia. Você viu o que o Bin Laden fez com a América? Ele pegou os instrumentos do poder aeroespacial americano e jogou contra o próprio americano. O que ele fez? Pegou o avião e destruiu o poder econômico momentâneo, jogou nas Torres Gêmeas. Ele pegou um avião e jogou sobre o Pentágono. Quer dizer, ele enfraquece, aquele americano que era todo seguro de si, ele atinge o centro nervoso dos generais americanos no Pentágono. E ele só não joga o avião na Casa Branca, porque aquele povo no avião, no voo que é para Filadélfia, reage e o avião cai num campo. O inimigo sempre vai enfraquecer a liderança. O inimigo vai querer colocar uma amante tentando seduzir o pai de família. Vai tentar. O inimigo vai tentar colocar um homem para seduzir aquela mãe, aquela esposa. O inimigo vai tentar oferecer para o teu filho maconha, cocaína, crack. Ele vai colocar uma moça bonitinha para seduzir o teu filho. Ele vai colocar um rapaz todo elegante para seduzir a tua filha. Ele vai atacar as nossas fontes de alegria. Ele vai atacar a liderança. E é por isso que a gente precisa de quê? De exemplo de gente forte. Gente que aprende a dizer não. Estou encerrando. Sem medo de enfrentar. Quero falar dos 3 homens rapidinho, que eu ainda tenho um tempinho aqui. Jabezão. O Taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com lança, enfrentou 800 homens, numa mesma batalha, e os matou. Ou Josebe Bacebete, não dê esse nome para o seu filho, por favor. Um homem habilidoso. Como é que você fica bom em alguma coisa? Como é que você fica craque? Pastor, esse mecânico aqui é craque. Esse engenheiro aqui é craque. Esse professor de inglês, pastor, você aprende inglês em 2, 3 meses, você está falando aí, fluente. Você está já... Como é que você fica... A habilidade vem de onde, gente? Vem do treinamento. Ele emprega a arma que ele está treinado. Ele não luta com as armas dos outros, ele pega a lança dele. Olha, tinha espada, com certeza não tinha, mas se fosse hoje, deveria ter à disposição dele um fuzil R-15, uma bacamarte, uma pistola, um lança-rojão, uma arma nuclear, mas ele não está treinado com nada disso. O que ele faz? Ele pega a lança dele. Ele não desiste porque as circunstâncias são ruins. Eu não consigo e nem tenho tempo. Eu era mais jovem e jogava videogame. Não consigo mais. E tinha aqueles jogos de fase. Eu tinha um irmão que ele botava naquele modo mais fácil de vencer. E eu botava no modo mais difícil de vencer. Então eu sou desafiado por vencer difícil. Porque se eu sempre estou jogando sempre com pereba. Por exemplo, eu quero convidar você. Próxima segunda-feira tem churrasco. Amanhã tem churrasco no Ministério de Futebol. Nós temos ouviu você que é homem, até moças, porque minha filha e minha netinha está vindo aí também. Quem sabe, né? Joga futebol, menina também joga. As meninas do Brasil. Aí você vai ver que tem uma covardia. De vez em quando eu estou lá no grupo, eu não falo nada. Mas aí tem uma turma que chia, não. O time A, o time amarelo, o time verde, maior covardia. Aí bota os craques num time só. E bota aqueles irmãos que são desprovidos de habilidade, também conhecido como perna de pau, no outro time. Aí quando foi 11-0,
25-1, sabe? Tem graça? Não tem graça, gente. Esse homem, Jazebão, ele olha para a dificuldade e não desiste. Ele toma como dele a causa dos outros. É só uma bola. Eu sabia, da outra vez foi a mesma coisa. Parabéns ao time dos eventos aí, André Filho, que ficou lindo, não ficou, gente? É porque hoje tem festa da multiplicação à noite. E não houve conselho de covarde. Sabe o que o covarde vai dizer para você? Desiste. Desiste. Entrega. Entrega o jogo, entrega a vida, entrega teus negócios. Por que você está se esforçando tanto? Se você desistir, você nunca vai ser habilidoso. Eleazar, ele anda do lado de um povo que está acostumado a fugir. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram em Paz-Damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve sua posição, feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. Gente, como eu gosto dessa palavra. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava. Veja bem, aquele exército que fugiu, agora o exército voltou, mas somente para saquear os mortos, somente para buscar os despojos. Eu gosto. Tem um filme antigo com um personagem chamado Aquiles. Inclusive o ator é muito feio, o Brad Pitt. E aí tem um tessalônico enorme que vai lutar com ele. Aí um garotinho chega a ler: Aquiles, o rei Pármenon, eu acho que é esse o nome dele, está chamando você para lutar uma guerra, mas eu não lutaria essa guerra. Aquiles diz: é por isso que teu nome nunca vai ser famoso. Sabe por que nós conhecemos um homem chamado Eleazar na Bíblia? Que quer dizer, Eleazar significa Deus me ajuda, ou Deus me ajudou. Sabe por que você conhece ele? Porque ele não fugiu como todo mundo. Não foge. Enfrenta. Manteve sua posição, mesmo após a deserção. A convicção da vitória estava grudada, a espada não só. Ele quer, ele deseja soltar a espada, não faz. E a fé dele atrai todo mundo de volta. Olha para mim. Se você permanecer firme, existe um negócio chamado foco. Não perde o foco. Escreve o teu foco. Eu, todo ano que vira, eu já falei isso algumas vezes, eu escrevo minha lista de orações dos impossíveis. Eu não paro de orar enquanto Deus não me responde. Chama-se foco. Isso chama-se perseverança. E por último, defendendo seus valores. Depois dele, aí vem o terceiro, Samar, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. Eu confesso que esse cara aqui me impressiona. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Olha para mim aqui, tem coisas que você vai conseguir comprar 1, 2, 3, 50 vezes. Eu já contei para vocês de alguns carros que eu tive. Eu já tive 1, 2, 3, eu já tive 4 Chevettes. Eu amei cada um deles. Mas eu não quero mais eles para a minha vida, não. Eu tinha 2 Chevettes, eu já falei para você. Um deles chamava Branca de Neve. Que você bota apelido nos carros, velho? Bota. E pra gente, eu saí com Fabiola, para não passar vergonha, eu tinha que procurar um lugar assim de descida, porque tinha vezes que simplesmente o motor de arranque não funcionava, e eu nunca soube porque, é um mistério. Mistério. Gente, não tinha anjo do Senhor que me socorria, não. Eu tinha que botar a Fabiola no volante, empurrar, falei, passa a segunda, pé na embreagem, quando o carro pegar uma velocidade, acelera que vai pegar no tranco. Eu já tive um Passat, eu não vou nem falar do Passat. Passat é muita derrota. Carro, a gente compra, vende. Carro não tem valor nenhum.
Mas família a gente não troca, filho a gente não troca. Saúde tem valor. Quanto vale você ir no teu médico e ficar curado? Tem preço isso, gente. Aquilo que você não consegue colocar preço, é isso que tem valor. O que você não vende de jeito nenhum, tem valor. Aquele negócio que você... E aí esse homem, ele encontra valor no trabalho dele. Ele encontra valor porque, talvez você não entenda aqui, porque que ele defendeu o campo de lentilhas. É porque o campo de lentilhas ele arou, ele semeou, ele plantou, ele está pronto para colher, mas é o campo de lentilha do rei. Olha para mim, ele está falando de valores do reino. Não troque os valores do reino de Deus. Esse homem, Samar, é chamado de fiel. Eu me recuso a deixar para trás aquilo que Deus ama. Não abandonou seus valores, e é um homem que tinha unção de 1000. Pastor, essa unção estava nele? Essa unção está em você. E aqui eu não estou fazendo aqui, não estou agradando o seu coração. Não sou eu que digo não. A palavra de Deus que diz que a unção dele, o mesmo Espírito, temos a mesma unção, dons diferentes. Os dons são diferentes, mas a unção que nós temos, a unção do pastor Lobo, é a sua unção. Isso, quando a Bíblia fala sobre isso, Isaías 60, o mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Está falando de você e está falando de mim. Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos encerrar o culto. A gente é treinado debaixo do sufoco da vida. A gente é tratado no meio dessas batalhas. O treinamento difícil é que faz tornar a guerra fácil. O que Deus está fazendo com a gente, o que Deus está fazendo com você, não reclama não, querido. Ele está preparando você. A musculatura espiritual é algo que você vai ganhando com o tempo. Talvez você não esteja pronto para lutar com um gigante agora, mas já dá para você lutar com urso, já dá para você lutar com leão, já dá para lutar. Já dá para você se embolar com seus inimigos e falar assim, não. Querido, se você está olhando para a circunstância, não desista. Não, é tempo de você permanecer onde você está. É tempo de você continuar onde você está. A não ser que você tenha uma direção de Deus assim, absolutamente correta. Sai daqui, vai para lá, sai de lá, vem para cá. É correto. Mas não desista dos valores que Deus te deu. Eu olho para as maneiras como o inimigo tem travado e atacado a gente, atacado sua vida, atacado sua liderança, tirado sua autoridade em casa como pai, como mãe, como esposa, como marido, como chefe. Isso tudo faz parte de uma artimanha. Não jogue fora as armas de Deus. Não fique desabilitado. Não fique sem uma espada na mão. Não fique sem a palavra de Deus. Não deixe que as fontes de poder da sua vida, oração, vida com Deus, busca do Espírito Santo, não deixe que isso se esgote na sua vida. Não deixe, você vai precisar se esforçar. Não fique intimidado com o tamanho do gigante. Não fique intimidado com o deslumbre que tem quando você olha e ele fala assim, mas pastor, olha a armadura dele, eu não tenho nada. O Senhor, Deus dos exércitos, é o teu Deus. E eu quero orar com você. Se você foi impactado, essa palavra Deus me deu agora de manhã cedo. Gente, eu fui dormir, eu falei, o que eu vou pregar amanhã, pela manhã? A pastora Fabiola viu minha agonia. Eu acordei de madrugada, e voltei para a cama, e saí, eu falei, Senhor, o que o Senhor tem para o teu povo hoje? Não é que eu não tenho, gente, tem mais de, sei lá quantas 1000 mensagens.
mas é a mensagem que Deus quer falar hoje para a igreja, agora para a igreja. Você precisava receber isso hoje. Você entrou aqui, você veio para receber, você que está seguindo a gente, você veio para receber isso, era a voz de Deus para o seu coração agora. Se você tem habilidade, não desista como Jabezão não desistiu. Se é para enfrentar 800, enfrenta os 800. Queridos, se você está sofrendo ataques, permaneça perseverante, ainda que todo mundo vá embora. Os soldados fugiram, mas eu vou ficar. Seu nome vai ser conhecido. Isso é uma promessa de Gênesis capítulo 12. Engrandecerei o teu nome. Essa é uma palavra que Deus dá para Abraão e que atinge a minha vida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, fidelidade. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. Não desista daquilo que Deus te deu. Às vezes tem gente que vai desistir de você. Infiel você vê por aí, aos montes. Querido, ser infiel é fácil. Ser infiel, Judas foi dando um beijo em Jesus. O difícil é você ser como Pedro. Que Jesus falou assim: homem de pouca fé, para trás de mim, Satanás, ainda hoje tu vai me negar 3 vezes, antes do galo cantar. O difícil é você ser amigo que fica do lado, quando você sabe que você está enfraquecido. Posso orar pela sua vida? Nós vamos cantar um louvor. Se Deus falou com você, em qualquer maneira, de qualquer forma, você vai sair do seu lugar. Vou convidar o time da intercessão, os pastores aqui, para orar pela sua vida. Sai do seu lugar agora. Vamos cantar. Temos um louvor. Querido, sai com essa pedra que está na tua mão aí. Sai com a espada, com a lança que você tem. Defende teu campo de lentilhas, querido. Não recue. Não recue. Não fique amedrontado. Não desista daquilo que Deus tem para você. Sai do seu lugar agora. Pega na mão do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu amigo, de quem está perto de você. Vem aqui à frente. Os pastores e a intercessão vão orar por você. Amém. Nós vamos orar. Se você não recebeu oração ainda, fique aqui. Eu vou pedir para o time de intercessão dos pastores continuar orando por vocês. Pastora Fabíola vai orar entregando sua vida. Quero fazer um convite para vocês, todos vocês. Hoje à noite tem festa da multiplicação. Festa da multiplicação de celas. Todos vocês que estão em celas, líderes de celas, e aqueles que não estão em celas, estão convidados para uma grande festa hoje à noite às 19 horas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós cremos, Pai, num Deus que nos ama, um Deus que quer que nós estejamos à frente, na linha de frente. Pai, que nessa manhã o Senhor renove, que o Senhor derrame um óleo fresco sobre a vida de cada um, cada homem, cada mulher, cada um onde quer que eles estejam, à frente das suas casas, nos seus trabalhos, que eles realmente sejam diferentes, que o Senhor esteja o aperfeiçoando. Pai, tira todo medo, toda a situação, que eles estejam temendo, Pai, que os olhos deles estejam postos no Senhor, para saber que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor quer levantar homens, mulheres, líderes, que não temam, que não olhem para as circunstâncias, mas olhem para o Senhor. Pai, que nessa manhã, que nesse lugar, nessa igreja, nesse templo, nós todos estejamos juntos, unidos num só propósito, de onde quer que a gente esteja indo, não importa a circunstância, não importa a situação, nós sejamos homens e mulheres de Deus, e que a tua igreja avance, que a tua igreja avance, que a tua palavra seja pregada com ousadia. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Deus, por cada um que tem aqui se disponibilizado. Vem até o teu altar, coloca a sua vida diante do Senhor, para dizer: eu não temerei, porque eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos, bom dia a todos. 2 avisos, o pastor Lobo já falou hoje à noite, dia de festa, dia de multiplicação, venham todos, vai ser uma grande festa. E ali atrás, na Central IBBR, já está aberta as inscrições para o congresso Cá Entre Nós, que vai acontecer. A doutora Ilma Cunha vai estar aqui. Queridos, não demorem,
Temos uma quantidade de vagas limitadas, e aí você vai deixando para frente, na semana a gente fica doido. Então já faça a sua inscrição ali, amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, estendam suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce e amado Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Vão na paz, Deus abençoe e tenha um excelente domingo.